Deus segundo Ele mesmo. Mensagem 11: o atributo do amor. Olá, eu quero ver com você hoje o último dos atributos de Deus que nós estamos estudando nessa série. Nessa 11ª mensagem, nós vamos falar acerca do atributo do amor de Deus. De todos os atributos de Deus, eu creio que um dos mais apreciados, quando comparado, por exemplo, ao atributo da ira de Deus, que foi o último que nós vimos, é o atributo do amor de Deus. E eu entendo que esse apreço ele é por um lado bom, mas por outro lado ele pode ser perigoso. Por que eu acho que ele pode ser perigoso? Nós temos mencionado acerca do perigo de nós enfatizarmos apenas um atributo de Deus e ensinarmos uma figura, uma imagem distorcida de Deus. De um Deus que é tão justo quanto Ele é amoroso, que é tão santo quanto Ele é misericordioso, por exemplo. E isso acontece por dois motivos, eu entendo. Primeiro, porque os conceitos que nós temos de amor normalmente são formados por definições humanas do nosso cotidiano. E as definições humanas, normalmente têm uma conotação de amor que é uma conotação sexual, que é uma conotação errada. E em segundo lugar, porque os conceitos humanos de amor, eles são conceitos agradáveis, não são conceitos que incomodam. No primeiro estudo que nós fizemos acerca dos atributos de Deus, eu mencionei o pastor Greg Cantelmo, que fez a seguinte menção. Ele diz assim: nós temos a tendência de deixar que a nossa cultura, em vez do nosso Criador, determine os nossos valores, consequentemente a Deus. John MacArthur ele vai nos alertar para o outro lado dessa moeda. Ele vai dizer assim: você não pode pegar um único atributo de Deus, qualquer que seja ele, e isolá-lo como se ele sozinho definisse a Deus. Deus deve ser compreendido em toda a complexidade dos seus atributos. Portanto, queridos, quando nós falamos demais sobre um único atributo sem ensinar sobre os outros, a figura que nós passamos de Deus, ela é distorcida, e o evangelho que nós ensinamos é um evangelho também distorcido. Sendo assim, por vezes as pessoas que apreciam perigosamente esse atributo, porque elas querem apenas se sentir bem. Quem pensa assim normalmente se incomoda quando nós olhamos para textos que dizem, por exemplo, que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Ou seja, um dos aspectos do amor de Deus é o aspecto da disciplina e da correção. E esse é um conceito bíblico, encontra-se lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, você pode olhar depois. Mas qual é o apreço correto ao amor de Deus? Pensar no amor de Deus deve ser algo que nos causa a maior admiração, a maior adoração, o maior apreço e o maior amor pelo próprio Deus que nos amou. Conforme nós veremos a seguir, assim um espaço, creio eu, justamente reservado para o apreço correto por esse amor. Afinal, não houvesse esse amor de Deus, não haveria qualquer esperança para você e para mim. Diferente dos outros atributos, o atributo do amor ele não é tão facilmente definido pelos teólogos. Aliás, um dos comentaristas que eu gosto bastante, ele menciona que o amor de Deus ele é mais discutido do que propriamente definido. Paul Washer disse certa vez: não importa o nível de linguagem, quão sofisticado ou detalhado eu possa ser, não consigo nem começar a descrever a mera superfície do amor de Deus. Sendo assim, eu quero partir hoje de um ponto diferente com você. Eu quero olhar com você para a realidade do homem, para depois falar acerca do que é o amor de Deus. De maneira prática, por meio de uma definição que eu creio que ser suficientemente boa para nós começarmos a entender aquilo que é possível entender acerca do amor de Deus. Eu creio então que se nós primeiro olharmos a triste realidade de quanto o nosso pecado ofende a Deus, melhor nós vamos começar a compreender e apreciar corretamente o amor de Deus por nós.
Queria que você abrisse no Salmo de número 7. Nós vamos ler os versículos 11 a 13. Salmo de número 7, versículos 11 a 13. O salmista diz assim: Deus é justo juiz. Todos os dias ele mostra sua ira contra os perversos. Se eles não se arrependerem, Deus afiará sua espada, armará seu arco para disparar, preparará suas armas mortais e acenderá suas flechas com fogo. O profeta Naum, no capítulo 1, versículos 2 e 3, vai dizer assim: o Senhor é Deus zeloso, cheio de vingança e ira. Vinga-se de todos que a ele se opõem e reserva sua fúria para os seus inimigos. O Senhor é lento para se irar, mas tem grande poder e nunca deixa de castigar o culpado. Outra passagem é o livro de Apocalipse. Grande parte desse livro profético de Apocalipse, eu diria do capítulo 6 até o capítulo 20, trata de Deus punindo aqueles que, mesmo recebendo a revelação de Deus, não se arrependeram do seu pecado e se voltaram contra ele. Ou seja, queridos, a Bíblia é bastante direta a respeito de como Deus trata o pecador. Todo pecador, por definição, ele peca. E todo pecado é uma ofensa gigantesca ao Deus que é infinitamente santo. Sendo assim, a punição do pecado é sempre corretamente justa e necessária da parte de Deus. Essas poucas passagens que eu mencionei são apenas algumas que permeiam literalmente de Gênesis a Apocalipse na Bíblia. Por natureza, conforme disse Davi no Salmo 51, no primeiro versículo, nós nascemos em pecado. Nosso coração já nasce inclinado para o pecado, pois nossos pais são pecadores e nós fomos concebidos em pecado. E a Bíblia, com seus ensinamentos inspirados por Deus, ela funciona então como um espelho espiritual que nos mostra a realidade do nosso coração diante de um Deus santo. Entre outras coisas, a Bíblia é a revelação de quem Deus é, de forma que nós possamos olhar para Ele como nosso modelo e não para o homem. Assim como as histórias de Abraão, de Adão, de Jacó, eu estou mencionando aqueles que normalmente a gente associa com o pecado, de Acã, de Acabe, de muitos outros se encontram na Bíblia. A minha história e a sua história poderiam igualmente encontrar-se ali, pois a realidade de um coração pecaminoso é igual para todo ser humano ao longo da história, exceto Jesus Cristo. Eu diria que nos poucos mais de 8.000 anos de existência do nosso mundo, a história de pecadores, ou que se arrependem, ou 2, que não se arrependem diante de um Deus santo que pune sempre o pecado, conforme nós vimos no Salmo 7. Nós precisamos lembrar que, nas palavras aqui de Paul Washer, um único pecado é tão ruim diante de Deus que é suficiente para lançar uma maldição em todo o universo. Pense agora em bilhões de pessoas ao longo dos mais de 8.000 anos da história, pecando diariamente contra o Deus infinitamente santo. Mesmo diante de toda essa ofensa praticada pelo homem, Deus toma a decisão, anterior à criação do homem, mesmo Deus sabendo tudo de horrível e todo o pecado que o homem praticaria contra ele, Deus toma a decisão de nos amar. A Bíblia nos ensina lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero que você pare por um momento para analisar o que nós vimos até aqui. Em primeiro lugar, nós vimos que o homem pratica todo tipo de ofensa e mal contra um Deus que é santo. Até mesmo as nossas boas atitudes, elas são consideradas como trapo de imundícia diante de um Deus que é infinitamente santo, conforme as palavras do profeta Isaías, no capítulo 64, no versículo 6 do seu livro. Em segundo lugar, nós vimos também que Deus amou o mundo a ponto de dar seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar. João 3,16.
Diante desse fato, queridos, eu quero propor para vocês uma definição de amor que eu aprendi com colegas pastores queridos, pastor Jairo Cáceres e pastor Davi Cáceres. A definição é a seguinte: amar é a decisão de buscar o maior bem do próximo, a despeito da ação positiva do próximo para comigo. Eu vou repetir. Amar é a decisão de buscar o maior bem do próximo, a despeito da ação positiva do próximo para comigo. 1 João 4,8 nos diz que Deus é amor. Isso significa que um dos seus atributos, ou uma das coisas que igualmente define a Deus, é o amor. Amor é o que Deus é. Eu defino sabedoria a partir do que Deus é. Eu defino santidade a partir do que Deus é. Eu defino amor a partir do que Deus é. A W. Tozer vai dizer: a expressão Deus é amor significa que o amor é um atributo essencial de Deus. O amor é algo verdadeiro acerca de Deus, mas não é Deus. Ele expressa a forma como Deus é em seu ser unitário, assim como os termos santidade, justiça, fidelidade e verdade. Ele continua: a partir de outros atributos conhecidos de Deus, nós podemos conhecer mais o amor de Deus. Por exemplo, uma vez que Deus é autoexistente, o seu amor não teve início. Uma vez que Deus é eterno, o seu amor não possui fim. Uma vez que Deus é infinito, o seu amor não possui limites. Uma vez que Ele é santo, o seu amor é o que existe de mais puro de toda pureza imaculada. De volta aqui ao nosso texto de João 3,16 e à nossa definição de amor. Lembra que eu falei que amor é a decisão de buscar o maior bem do próximo ou para o próximo, a despeito da ação positiva do próximo para comigo. Então, de volta ao nosso texto e à nossa definição, a gente vai tentar começar a explicar esse amor de Deus. Primeira parte da nossa definição diz: a decisão de buscar o maior bem para o próximo. Essa é a primeira parte da nossa definição de amor e está repleta de passagens confirmando a maior expressão do amor de Deus em nosso favor. Eu quero que você me acompanhe. Eu vou falar sobre várias passagens bíblicas aqui. Eu preciso que você esteja comigo. A primeira delas, João 3,16. Nós já lemos, mas eu vou repetir. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 15, versículos 12 e 13. Este é meu mandamento, Jesus dizendo: amem uns aos outros como eu amo vocês. Versículo 13. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Paulo vai dizer: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Se Deus fez o que fez por nós, queridos, quando nós ainda éramos seus inimigos, pense o que Ele fará por nós, agora que nós somos seus filhos. Pouco mais para frente na sua Bíblia, em Gálatas 2:20, Paulo vai dizer assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, observe agora, que me amou e se entregou por mim. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida justamente com Cristo. Pouco mais para frente, aí na 1 João capítulo 4, versículos 9 e 10, o apóstolo vai dizer: Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para perdão dos nossos pecados. Queridos, o amor se mede calculando quanto uma pessoa dá.
E a medida do amor de Deus é a dádiva do seu único Filho, para ser feito homem e morrer por pecadores, tornando-se assim o único mediador que nos pode levar a Deus. Por isso Paulo referiu-se a ele como grande, ultrapassando o conhecimento lá em Efésios 3,19. Grande amor. Essas são algumas poucas passagens que eu poderia mencionar por conta do nosso tempo aqui. Mas eu creio que são suficientes para nós percebermos que dar o seu Filho para morrer em nosso lugar é uma evidência clara de uma decisão de buscar o maior bem do próximo. Queridos, não há nada que você e eu precisemos mais do que a salvação em Cristo. Nenhum bem, nenhum estado de saúde, nenhum emprego, nenhum recurso financeiro sequer chega aos pés da nossa maior necessidade. A necessidade é essa que foi, eu repito, que foi suprida em Jesus Cristo. O maior bem que Deus poderia nos conceder. Segunda parte da nossa definição diz que esse amor ele é executado a despeito da ação positiva do próximo para comigo. O amor do homem, o que você e eu praticamos, normalmente e erradamente ele se baseia na performance do próximo, naquilo que a outra pessoa faz por mim, não é assim? Por exemplo, se o meu cônjuge me trata bem, eu vou retribuir com um bem. Ah, mas se ela me tratar mal, por que eu vou agir com amor para com alguém que me trata mal? É assim que inúmeras vezes nós pensamos e agimos. E isso pode se estender aos pais, aos filhos, aos patrões, aos empregados, ao pastor, aos membros da igreja e assim por diante. Queridos, isso se chama amor condicional. E esse amor não é o amor bíblico evidenciado em Jesus Cristo e que Ele mesmo ordena que nós repliquemos uns com os outros. E o pior disso é que achamos que nós temos o direito de condicionar o nosso amor ao próximo, às atitudes dele. O amor humano normalmente ele está baseado no egoísmo. Fazer uma coisa para o próximo esperando sempre algo em troca. Paul Washer disse certa vez, Jesus não está simplesmente nos fazendo um pequeno favor morrendo na cruz. Não somos pessoas que precisamos de uma ajuda pequena. Nós não merecíamos Jesus Cristo vindo morrer por nós. Queridos, Cristo vindo morrer por nós foi o maior presente que Deus poderia nos dar e a maior demonstração do seu amor para conosco. E Ele fez isso sem que você e eu merecêssemos. Jesus veio morrer por pessoas que lhe odiavam. Pare para pensar nisso por um instante. A atitude de Cristo de se entregar como oferta, ela aconteceu por pessoas que não deram, não dão e não darão a mínima para o que Ele fez. Aliás, se Jesus Cristo fosse morrer pelo nosso mérito, eu creio que Ele nem tinha vindo ao mundo e nós estaríamos todos condenados. Quanto mais eu vejo o que eu era e o que eu sou, e o que eu merecia e mereço, maior se torna o amor de Deus por mim. Paul Washer vai dizer assim, se Deus quisesse te colocar como limpador de chão do céu, isso já é mais do que você merece. Se Ele quisesse te colocar no lugar menos terrível do inferno, isso já é menos do que você merece. Mas Deus te fez seu filho por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Queridos, mesmo eu agindo como eu ajo, eu vivendo como eu vivo, Deus ainda demonstra o seu amor para comigo. Isso se chama amor incondicional. Rapidamente aqui, além do amor de Deus ser incondicional, o amor de Deus ele é constante, o amor de Deus é fiel.
Isso significa que você e eu podemos descansar plenamente no fato de que o amor de Deus permanece por nós. Quero perguntar para você como é que você chegou aqui hoje. Se você é uma pessoa salva, eu quero perguntar para você, existe uma outra maneira dessa salvação acontecer senão por meio do amor de Deus? A resposta é não. Queridos, você só chegou aonde você está hoje por causa do sacrifício de Jesus Cristo. E esse sacrifício ele não aconteceu senão por causa do amor de Deus. Queria que você olhasse comigo para uma passagem que está lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. É uma passagem que Paulo vai falar acerca da segurança do amor de Deus repousando sobre nós, a despeito das inúmeras situações ao nosso redor. Romanos capítulo 8, nós leremos dos versículos 31 a 39. Acompanhe comigo a leitura. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, além do amor de Deus ser algo grandioso, além da sua manifestação ter se dada por meio de uma pessoa que não teve pecado vindo morrer por nós, o que Paulo retrata nessa passagem aqui de Romanos 8 é que o amor de Deus ele constantemente se encontra conosco. Nós somos alvos constantes do amor de Deus. É por esse motivo que, entre outras coisas, o universalismo, que é uma teoria péssima, diabólica, que diz que Deus vai salvar o mundo inteiro, ele não se sustenta. Deus, em seu amor, ele enviou Jesus como oferta pelo nosso pecado. Mas o ser humano ele tem rejeitado geração após geração, como a gente viu no estudo sobre Romanos capítulo 1, quando nós falamos da ira de Deus. Por conta disso, queridos, as pessoas que rejeitaram a Deus estarão para sempre separadas da comunhão com Ele, sofrendo eternamente no inferno. O texto que nós lemos de João 3 diz que Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna.
Se você já creu em Cristo e você tem a vida eterna, eu queria que nesse momento você parasse para se regozijar nele. Se regozijar em Deus e no fato de que Ele mandou Jesus para morrer por nós, quando nós ainda não o amávamos. Faça isso nesse momento. Agora, se você ainda não conheceu o amor de Deus dessa maneira, ou se você desconhecia o fato de que Ele mandou o seu único filho sem pecado para morrer por você, agora é o momento de você confessar o seu pecado a Ele. Reconhecer que você é pecador e dizer ao Senhor: Senhor, eu mereço a condenação eterna, mas crendo no amor de Jesus Cristo que veio morrer por mim, eu quero entregar a minha vida ao Senhor e ser transformado por Ti e ser alvo, como nós lemos agora em Romanos capítulo 8, constante desse amor maravilhoso que o Senhor tem para com aqueles que são Teus filhos. Eu queria encerrar com você, repetindo mais uma vez essa definição de amor. Por dois motivos. Primeiro, porque ela retrata o que Deus faz para conosco. Em segundo lugar, que eu creio que essa definição ela é transformadora na realidade dos relacionamentos, na realidade dos casamentos, na realidade das igrejas, na realidade de todos os relacionamentos. Amar é a decisão de nós buscarmos o maior bem do próximo, a despeito da reação ou da ação positiva do próximo para comigo. Ou seja, amar é dar o meu melhor, a despeito do que o outro possa devolver para mim. Que Deus nos ajude nesse desafio de nós reproduzirmos o que Ele fez por nós, nos amando quando nós éramos ainda pecadores. Para as pessoas que não conhecem a realidade do amor como a Bíblia ensina, e que são tremendamente necessitadas de uma transformação de vida que Jesus pode proporcionar. Que Deus te abençoe, te guarde. Eu agradeço muito a Deus e louvo a Deus por essa jornada que nós tivemos. Nessas 11 mensagens estudando acerca dos atributos de Deus. E a minha oração é que esse tempo tenha feito você refletir um pouco mais acerca de quem Deus é. Um pouco mais acerca de quem você é. E que isso te leve a adorar o Senhor com maior intensidade, com maior alegria e com maior constância. Eu quero orar para encerrar esse momento. Eu quero fazer isso nesse momento. Deus, obrigado. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu. De ao longo dessas 11 mensagens, termos um vislumbre, termos uma ideia um pouco mais aproximada de quem o Senhor é, a partir da informação que o Senhor mesmo deu na Tua palavra. Ajuda cada um de nós, Deus, a temer cada vez mais o Senhor, a admirar o Senhor por causa da Tua santidade, do Teu amor, da Tua ira, da Tua onipotência, onisciência e assim por diante. Deus, que investamos tempo estudando mais sobre Ti, aprendendo mais sobre Ti, ensinando mais sobre Ti aos nossos filhos, conversando sobre essas coisas com os nossos cônjuges, tendo tempo para estudar a Tua palavra na Tua igreja. Obrigado por quem o Senhor é. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Mesmo nós não merecendo, o Senhor buscou o nosso maior bem, a despeito da nossa ação para contigo. E a nossa oração, Deus, é que esse material ele frutifique, mais pessoas se interessem por conhecer mais ao Senhor. E não parem por aqui, continuem estudando outros atributos que aqui nós não falamos. E adorem ao Senhor, pelo que o Senhor é revelado na Tua palavra. Nós te amamos, Deus amoroso. E nós fazemos isso por meio daquele que é a manifestação clara do Teu amor para conosco. E que veio morrer no nosso lugar. Jesus Cristo, o único mediador entre o Senhor e nós. Amém e amém. Deus te abençoe
e te guarde.